Foi boa. Deu, né? Tu viu se quer bater uma bolinha aqui com a gente? Não? Eu não posso porque eu voltei aos gramados ontem, eu tô todo dolorido aí, porque eu ando sem jogar. Silvinho, mas fala pra gente aí desse apoio que é necessário para as meninas aí, para que elas possam se criar dentro do esporte mesmo e possam continuar dentro do esporte com um pouco mais de incentivo, né? Essa questão cultural que o Wilson aludiu aqui, ela tem registros históricos importantes. No interior de Minas, aconteceu nos anos 60 o surgimento de um time de futebol muito bem organizado, inclusive viajou para a Europa para representar o Brasil, já nos anos 60. Depois tivemos o Radar no Rio de Janeiro, que foi o primeiro time que ganhou repercussão nacional. Mas tudo isso sucumbiu em função dessa cultura, de que a mulher não pode jogar futebol, né? Mas as mulheres resistiram a tudo e a todos, e houve invenções que mudaram o comportamento no mundo, que trouxeram a mulher para um cenário onde elas deveriam estar sempre, mas elas são negadas essa condição. Então as mulheres vão conquistando seus espaços. Eu creio que o investimento no futebol feminino, assim como é feito na Alemanha, na Noruega, nos Estados Unidos, e agora será no Japão, que é o campeão do mundo, derrotou as fabulosas jogadoras da seleção dos Estados Unidos, deve espelhar o Brasil. Acontece que a estrutura do futebol brasileiro, ela já é complicada para o futebol profissional masculino. O Wilson é dirigente, sabe disso. Então, os meandros do esporte na sua administração, muitas vezes não dão conta de sustentar equipes que estão no futebol masculino tradicionalmente ao tempo. Então, o que precisa mesmo é uma ação do esporte como um todo, dos dirigentes. A mídia tem que abraçar essa causa e as empresas, os dirigentes, as próprias federações precisam entender que tem aí um filão. Afinal de contas, se as mulheres hoje são maioria em termos demográficos no Brasil e no próprio mundo, por certo, dessa maioria sairão jogadoras qualificadas, como a Cristiane, como a Marta, como as moças do Novo Mundo que a gente vê jogar por aqui, o pessoal de Foz do Iguaçu, né? Por que que nos países da Europa, cujas economias estão, inclusive, capengando, o investimento continua no futebol feminino, e no Brasil, que está numa economia crescente, isso não chega no futebol feminino? É uma questão mesmo de cultura e preconceito com relação às mulheres. Agora, Kemily, queria que você falasse um pouquinho, você é uma contratação do time, né? Você veio de empréstimo para cá, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque afinal de contas a gente está acostumado a ver isso no futebol masculino, jogador mudando de time, mas no feminino ainda não. Queria saber onde é que você está morando, como que tá a tua vida aqui? Na realidade, eu estava jogando no Bangu, aí quando eu fui para casa de férias, fiquei um dia e pouco em casa, aí eu recebi o convite da Noeli, o pessoal do Novo Mundo, porque eu jogava pelo Foz, então eles me conheciam para vir jogar o Paranaense, né? Então aqui eu fico, eu treino com o pessoal das meninas, moro numa casa junto com elas, com a Emily e a Patrícia, e a gente está buscando aí o reconhecimento, a gente busca, a gente se aperfeiçoa a cada dia. Bacana. Bom, termina neste final de semana o primeiro turno do Campeonato Paranaense, que está sendo disputado com 6 equipes, depois tem o segundo turno e a fase decisiva. Lembrando que o time do Foz do Iguaçu é o vice-campeão da Copa do Brasil, perdeu para a equipe do Santos na decisão desse ano. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho de Série B no esporte? Vamos lá, segunda divisão em destaque. A gente começa conferindo resultados, classificação e a próxima rodada da Série B do Nacional. A rodada começou na terça-feira com Duque de Caxias e Casa 1-1, Americana 1, Goiás 3. Goiás subindo no Campeonato Brasileiro da Série B. São Caetano e Grêmio Barueri 1-1, o Sport fez 3-0 no Salgueiro, o Asa venceu o Guarani por 3-2. No sábado, Ponte Preta 1, Bragantino 3, Vitória 0, Portuguesa 2. Esse resultado provocou a demissão do técnico Geninho do Vitória. Vila Nova e Náutico 0-0, Criciúma 1, Paraná 2, mais uma vitória do Paraná fora de casa. E Boa Esporte e ABC não saíram do 0-0. A classificação tem a Portuguesa como líder com 26 pontos, em segundo a Ponte Preta com 23, mesma pontuação do Paraná em terceiro. Na quarta colocação, a ABC com 21 pontos, em quinto Americano, sexto Sport, em sétimo Náutico, todos com 20 pontos. Na oitava colocação, Vitória com 17, na nona o Asa também com 17, em décimo o Criciúma com 17. Na 11ª colocação, Goiás com 15, 12º Vila Nova, 13º Bragantino, 14º Grêmio Barueri, 15º São Caetano, os dois com 14 pontos. Na 16ª colocação, Boa Esporte com 13, mesma pontuação de Casa em 17º. 18º Salgueiro com 12 pontos.
19º, Guarani com 9 pontos. 20º, o Duque de Caxias e Lanterna com 4 pontos. Bom, os artilheiros da Série B, o Ricardo Jesus, que o Atlético até tentou contratar nessa semana, com 11 gols marcados. O Ricardo Jesus parece que vai até mesmo sair da equipe da Ponte Preta e pode acertar com o Cruzeiro. O Edno da Portuguesa tem 8 gols. Somália do Duque de Caxias com 7. O Eliomar do ABC, o Bombinha, né, com 6 gols, junto com o Chiesa e também com o Neto Baiano, que são os artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Os próximos jogos, na terça-feira, Guarani, Duque de Caxias, Bragantino e Boa Esporte, Grêmio, Barueri, Vila Nova, Goiás e Esporte, Portuguesa e Americana. Na terça-feira também tem Paraná e Ponte Preta, Náutico e Vitória, Salgueiro e Asa, Icasa e Criciúma e ABC e São Caetano. Jogão esse do Paraná contra a Ponte Preta, os dois dividem a vice-liderança com 23 pontos na próxima terça-feira, o jogo na Vila Capanema. Mas, antes da gente falar desse jogo, que é um jogo importante, vamos falar da vitória do Paraná fora de casa. O Paraná tá jogando bem fora de casa, hein? O Paraná tá jogando bem fora de casa e tá subindo, né? Tá ali se mantendo no G4 e agora a meta liderança. Vamos lá então, vamos rodar os gols aqui da vitória do Tricolor, lá no estádio Heriberto Rios, em Criciúma, por 2-1 contra o time da casa. Tá aí o Brenner, o estreante, marcando o gol, hein, Silvinho? 2-1 pro Paraná, mais um bom resultado do Tricolor, que segue firme nessa caminhada aí. O Paraná, ele tá num momento de grande espírito de competitividade. É um time equilibrado nos seus departamentos, jogou sem o Wellington, e o Cambará foi adiantado para jogar nessa função de armador e acabou jogando tão bem que até fez um gol. Eu acho que o Paraná está num momento muito feliz na sua trajetória. Há muito tempo que não via um Paraná Clube tão tranquilo e tão bem organizado dentro do campo. É um time Na verdade, dentro do campo é o reflexo de fora. Porque no ano passado me parece que o Paraná não subiu. Era líder da Série B com o Marcelo Oliveira, hoje técnico do Coritiba. Não subiu por todos aqueles problemas financeiros que o time enfrentou e isso refletiu dentro de campo. E o Paraná teve um problema que a maioria dos clubes nesse padrão tiveram, que foi a Copa do Mundo. O Paraná teve a paralisação da Copa do Mundo. E com aquele problema de cobertor curto, aquela parada de 40 dias foi péssima para times da condição do Paraná Clube. Eu acho que o Paraná está bem colocado, mas enquanto víamos ali a descrição da tábua de classificação com o Wilson, nós comentávamos aqui baixinho, ó, o Sport está crescendo, o Náutico está crescendo, o Goiás está crescendo, e times que estão ali naquela posição, como Paraná, Portuguesa... Estão se mantendo, né? Mas tem que ficar atentos. Mas, então, por exemplo, Portuguesa está se mantendo muito bem. A Ponte Preta, apesar de ter perdido em casa esse jogo, é um time linear também dentro da competição. Mas veja que esses times estão ali com 20 pontos, a 3 de chegar no grupo dos 4 classificados. Então, não há chance para vacilo. Não dá para vacilar, como o Paraná. Não pôde... A oportunidade que o Paraná teve de ganhar fora de casa foi fundamental. E é a terceira vitória do Paraná fora de casa neste campeonato. Isso é bastante importante a gente salientar. E perdeu para o Asa numa situação atípica. Poderia ter trazido um empate. Agora, Silvinho, o pessoal no Twitter está perguntando o seguinte: o Brenner merece ser titular ou volta à zaga titular? O que você pensa? Olha, eu tenho uma tese sobre time de futebol e exposo sempre aqui. Um time de futebol é feito de 11 titulares e os demais reservas. É um grupo, mas desse grupo o treinador tira 11 titulares. Da forma como vinham jogando o Amarildo e o Cris, para mim não resta dúvida que eles são titulares. O jogador entrou num sistema alterado em função da modificação no meio de campo e fez um gol. Aí já pergunto, se o sujeito jogou bem e fez um gol, tem que ser o titular? Eu acho que a estrutura de um time de futebol não se sedimenta se você ficar fazendo alterações. Esse time que está nessa posição jogou muitas partidas com o mesmo 11. Ô Silvio, eu até ia perguntar isso para o Dr. Wilson, que me parece uma pessoa que, em falando de futebol, sempre pensa desse jeito. O elenco é muito importante, o grupo é muito importante. O Coritiba perdeu vários jogadores em determinados momentos desse ano e mesmo assim foi campeão paranaense e vice-campeão da Copa do Brasil. Que é isso que o Paraná me parece ter hoje no momento, né? Tem peças de reposição, isso é fundamental, né? Se você analisar o Coritiba, por exemplo, todos os jogos ele joga sem 3, 4 titulares. Em termos... titularidade. Nós ficamos na rodada passada que foi o Jonas não jogou, entrou o Maranhão. Entrou o Maranhão. O Leandro Donizete voltou hoje, lamentavelmente foi expulso. Leonardo, que vem a ser titular, machucou. E o Everton Costa, que está machucado. Então, se você não tiver um grupo forte com peças de reposições, um campeonato longo você não aguenta. E tem mais um fator agora, que o Silvio deve comentar isso, na Série A. Começa a Sul-Americana. Curitiba não tem a Sul-Americana. Então, Curitiba tem
um fôlego a mais daqui para frente, enquanto os outros vão jogar quarta e domingo. Esse é um problema também. Certamente. E a Série B do Campeonato Brasileiro é um campeonato diferente, porque às vezes você fica 13, 14 dias sem jogar e em determinados momentos você joga 2 partidas em 4 dias. O Paraná jogou sábado, já entra em campo na terça-feira de novo. Sabe, qual é a defesa que eu faço da titularidade, embora essa questão do elenco seja fundamental? É que quando o Pereira recuperou-se, o Marcelo não vacilou, então colocaram ele no time de volta. Donizete idem, Leonardo também. Então, são jogadores, porque a titularidade não é só aquilo que você vê de fora do campo. É como é que o treinador sente o time no campo e a importância que este ou aquele jogador tem para ele, treinador, lá dentro. Por exemplo, com o Pereira em forma, o técnico não pode prescindir da liderança do Pereira dentro do campo. Que é a mesma coisa o Cris, né, no time do Paraná, é capitão do time. É sob esse aspecto. Por exemplo, a dinâmica que o Donizete tem no meio de campo, sem embargo de que os outros volantes jogam muito bem, mas a dinâmica é outra. Então, o estabelecimento da estrutura tática, o sossego do treinador, é maior quando ele tem determinado jogador em campo, por isso alguns têm a preferência dele para jogarem mais seguidamente. Eu vou pedir para a gente ver de novo os gols, porque a gente acabou de falar do Brenner, ele foi o autor do primeiro gol e há uma dúvida ali se houve impedimento ou não. O pessoal até reclamou muito lá. Mas antes quero mandar um abraço para os paranistas lá do Bairro Alto. O pessoal no Twitter aí tá bombando, né? Estão pedindo um abraço, então um abraço e um beijo para os paranistas do Bairro Alto. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai colocar de novo os gols então para a gente tirar essa dúvida. Agora, pela frente a Ponte Preta, Silvio. Confronto direto, o chamado jogo de 6 pontos, na próxima terça-feira em casa. Então, olha lá o gol, ó. Me parece que ele está um pouquinho adiantado no momento em que sai a bola. Essa câmera é muito fechada, mas ele parece que está ali um pouquinho adiantado em relação ao último zagueiro. É muito rápido o lance, mas o assistente tem inclusive a linha da área pequena para se balizar, né? Agora... E o jogo da terça-feira, hein, Silvinho? É um jogo de importância. De Vila Capanema lotada. Isso. Né? E nesse primeiro turno pode ser um jogo divisor de águas para o Paraná Clube. Claro. De afirmação na permanência nesse grupo dos 4 que se classificam. Porque se vencer a Ponte, ele sobe a 26 e segura a Ponte nos 23. E aí escapa um pouco mais daquilo que o Wilson aludia, de Sport, de Náutico, de Goiás, que estão crescendo. Então, o Paraná precisa fazer pela vida e ganhar esse jogo dentro de casa. Legal, tá aí então a vitória do Paraná lá em Criciúma por 2-1 e o Criciúma não perdia, Giovana, há 14 meses jogando lá no estádio Heriberto Wilson, um feito importante do Paraná. E o Sérgio Belo, torcedor que a gente já trouxe aqui, apaixonadíssimo pelo Paraná Clube, filmou no meio da torcida paranista um dos gols da vitória do Tricolor, o primeiro em cima do Criciúma. Momento perfeito para a gente ver aqui no É Esporte na Rede. Confira. Legal, o Sérgio Belo não vai ganhar relógio, mas quem mandar aqui para o nosso e-mail é tracinhoesporte@rtve.pr.gov.br, pode ganhar. Mande seu vídeo para o É Esporte na Rede. Hoje tem mais durante o programa. Tem mais, e só lembrando que não precisa ser só de futebol. Você pode estar nadando, jogando tênis, jogando o que você quiser, manda pra gente que vale também. É isso aí. Daqui a pouquinho tem informações do Coritiba, que trouxe um bom resultado lá da Bahia, poderia ter sido melhor. Alguns acharam que o Coritiba até poderia ter vencido o jogo pelas oportunidades que perdeu. Vamos falar sobre o novo CT do Coritiba. E já também a primeira vitória do Atlético Paranaense aqui no programa. Por isso, não sai daí que a gente volta já, é rapidinho. É isso aí.